Neemias 1:1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Verso 3. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, e hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Senhor, essa é a tua palavra, e a tua palavra não erra, a tua palavra não muda, a tua palavra não tem sombra de variação, a tua palavra permanece a mesma. A tua palavra, Senhor, ela é a mesma desde o princípio, e ela é muito atual, Pai. Nós podemos entender, Pai, pela tua palavra, coisas que acontecem nos dias de hoje, e a tua palavra tem respostas para todas as coisas, e nós nos estribamos na tua palavra, nos apoiamos nas verdades das Escrituras, e sabemos que aqui tem, Pai, tudo que nós precisamos. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que fale conosco, fale ao nosso coração, Pai. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós, Senhor, muitas vezes nos achamos autossuficientes, mas nós queremos nos submeter ao teu senhorio, sabendo que o Senhor é todo-poderoso, que o Senhor é soberano, que o Senhor é santo, que o Senhor é perfeito e que o Senhor é eterno. Por isso, Pai, em nome de Jesus, fala conosco, dê-nos respostas nessa manhã, nos ajude a entender, ó Pai, questões que muitas vezes nós passamos tempo, Senhor, questionando e ainda não temos resposta, não obtivemos resposta, mas o Senhor é a resposta. Por isso fala conosco, Pai, nós queremos e precisamos da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós vemos aqui, lemos o livro, um pedacinho, né? Um pequeno pedaço do livro de Neemias, um trecho da história de Neemias. Neemias era copeiro do rei, e ele está então trabalhando, quando ele recebe seu irmão e recebe uma má notícia: os muros de Jerusalém foram derrubados. Jerusalém, que era onde estava o sepulcro dos seus pais, dos seus antepassados. Então Neemias, ele se comove, ele é tomado de uma profunda comoção e de uma profunda tristeza, tanto que nós lemos que ele lamentou, ele chorou por alguns dias, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, ele toma as dores daquele povo, ele toma as dores daquela cidade que tinha sido assolada, que tinha sido derrubada, os muros estavam derrubados, e então Neemias começa a sentir algo por aquela situação. Neemias, ele é tocado quando ele ouve falar da boca do seu irmão tudo o que tinha acontecido em Jerusalém. Neemias não fica inerte, Neemias não fica indiferente, Neemias não faz pouco caso. Neemias, ele se compadece, e muito mais do que se compadecer, ele é tocado profundamente. Talvez, e isso a palavra não fala, mas eu imagino que Neemias tenha sido tomado de uma revolta, se a gente pode chamar de uma revolta santa, em querer resolver uma situação, em querer resolver algo relacionado a essa situação que aconteceu em Jerusalém. Meus irmãos, eu me lembro que há 4 anos aproximadamente,
eu e a Gesa, nós somos tomados de uma revolta que muitas vezes ela é importante, ela é boa, ela é o que vai nos impulsionar a dar um passo de fé, um passo de coragem. E fomos tomados de uma revolta para que nós pudéssemos fazer alguma coisa em relação ao sistema de ensino, ao que as nossas filhas estavam aprendendo, ao que as nossas filhas estavam recebendo nas escolas. Então nós começamos a orar, começamos a clamar ao Senhor, porque nem eu nem ela éramos e não somos ainda da área da educação. Aliás, hoje a gente é, né? Forçadamente a gente é. E a Gesa já está matriculada na pedagogia, então nós já estamos com o pezinho lá. Mas nós mesmo não sendo da área, nós começamos a tentar entender esse mundo e essa estratégia do céu para que nós pudéssemos fazer alguma coisa pelos nossos filhos. E quando eu falo os nossos filhos, eu não estou falando estritamente das minhas filhas que ainda não tinham José, era a Sara e a Alice. Estou falando dos nossos filhos. O que será das crianças? O que será que as crianças vão receber? O que será que as crianças estão recebendo? O que será que as crianças estão aprendendo? Como está essa questão do ensino? Então nós começamos a orar, começamos a clamar ao Senhor por estratégias, por ideias, por o que nós poderíamos fazer. Então o Senhor começou a direcionar as nossas vidas, e hoje vocês sabem, tem aí Discu é um bebê que nasceu, está engatinhando. Eu tenho certeza que vai crescer muito para a glória do nome do Senhor. Então eu acredito que Neemias também foi tomado dessa revolta, Neemias também foi tomado desse sentimento de que eu preciso fazer algo, eu preciso fazer alguma coisa. E quantos de nós, diante de situações terríveis, diante de situações problemáticas, diante de situações que precisam ser resolvidas, nós nos tornamos ou ficamos inertes, ficamos indiferentes. Parece que nós estamos assistindo as coisas acontecendo diante dos nossos olhos e não estamos fazendo nada. Parece que nós estamos vendo as coisas ruírem, parece que nós estamos vendo as coisas virarem uma catástrofe e não estamos fazendo nada. Eu tenho uma palavra para você: se levante nessa manhã. Se levante nessa manhã. Nós vamos ver algumas coisas relacionadas à vida de Neemias. E eu não aceito na minha vida a inércia. Eu não aceito na minha vida ficar parado diante de situações que estão se levantando para querer me paralisar. Não, nós não podemos aceitar. Nós temos que nos revoltar, no bom sentido da palavra, se é que existe, e fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. Deus nos chama hoje como reparadores de brechas. Reparadores de brechas. Enquanto eu pensava e orava e buscava o Senhor pela palavra de hoje de manhã, e o Senhor falava comigo, veio essa palavra, reparadores de brechas. E eu fui tentar entender no Senhor o que Ele queria falar em relação a isso, o que Ele queria anunciar, o que o Senhor quer nos informar. Então, Deus nos chama hoje para sermos reparadores de brechas. Deus nos chama hoje, nessa manhã, nesse exato momento, e eu quero falar para você, para cada um de nós, que nós não estamos aqui por acaso. Nós não viemos aqui por acaso. Creia. Se você veio porque seu filho te convidou, se você veio porque você viu que era a finalização da EBF, se você veio porque sabe que vai acontecer alguma coisa diferente, creia que essa foi a motivação que o Senhor usou para te trazer aqui. O nosso Deus não é um Deus de acaso, o nosso Deus não é um Deus que trabalha com coincidências, o nosso Deus é um Deus de propósito. E Ele tem propósito em todas as coisas. Ele não faz nada aleatoriamente, Ele faz tudo com propósito. Tudo no céu é conectado. E a palavra de Deus fala que tudo que nós ligamos na terra também é ligado no céu. Por isso nós ligamos nessa manhã aquilo que o Senhor já falou sobre nós nas regiões celestiais. E tudo que Ele já programou e planejou para realizar hoje, nós vamos viver. Nós vamos viver. Não tenha dúvidas.
de que você foi trazido aqui para entender algo precioso do céu. Deus nos chama hoje para sermos intercessores e agentes ativos na restauração, seja ela espiritual, familiar ou até na sociedade. Deus me chama e te chama hoje para sermos reparadores de brechas, mas para sermos intercessores e agentes ativos na restauração espiritual, familiar e social. Como Neemias, que viu a brecha e não ignorou. Neemias viu a brecha e não ignorou. Então, eu quero falar e explicar para você rapidamente o que é um intercessor. O que é um intercessor? O intercessor é aquele que pede algo para alguém em prol de outros. Vou repetir, o intercessor é aquele que pede algo para alguém, que pode fazer algo por ele, mas não para benefício próprio, em prol de outros. O nosso maior intercessor é Jesus. A palavra de Deus fala lá em Efésios capítulo 2 que nós estávamos debaixo da ira de Deus. Estávamos na mira da ira de Deus. E Jesus, ele se coloca à frente da humanidade e fala: se for matá-los, mate-me primeiro. E então ele vai para uma cruz. E ele morre por mim e por você, castigado na cruz do Calvário, que não era para ele. Aliás, os historiadores falam que a cruz era do tamanho de Barrabás, tanto que Jesus ficou um pouco menor do que a cruz, ficou mais pendurado ainda, com os braços totalmente esticados, porque aquela cruz não era para ele. Aquela cruz era para mim e para você. Mas porque Jesus se entregou na cruz, hoje nós podemos estar aqui. E nós temos vida, e temos vida em abundância, se quisermos. Mas não somente vida em abundância, porque a vida em abundância fala de uma vida nessa terra. E quando eu falo abundância, pode ser que você pense em bens materiais. Não, a vida abundante, ela começa dentro. Dentro, vamos ter plenitude de alegria, de paz, de amor, de contentamento. Vamos ter plenitude dentro, para que depois, tudo que nós vivermos fora, seja um extrato do que nós já vivemos dentro. Então, Jesus se coloca à frente dessa mira, da ira de Deus, e fala: pode me matar, e é isso que o Pai faz. E Jesus morre por nós, o nosso maior exemplo de intercessão. Mas Jesus também foi um agente ativo para mudar o rumo da história. E quando eu falo agente ativo, pode até soar bonito, né? Olha, agora eu sou um agente ativo. Pois é, Jesus foi um agente ativo que sofreu perseguição, sofreu calúnia, mentiram sobre ele, difamaram Jesus, cuspiram nele, chicotearam ele, fizeram carregar uma cruz pesada, colocaram uma coroa de espinhos cravada na sua cabeça. Esse é Jesus, o agente ativo de transformação espiritual, familiar e da sociedade. Nós precisamos tê-lo como nosso maior exemplo. Tê-lo como nosso maior exemplo. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar a brecha. Neemias identificou a brecha e não ignorou. Neemias identificou uma oportunidade de restaurar os muros de Jerusalém e não ignorou. Ele fez o que devia fazer, ele fez o que devia ser feito. Ele foi diante do rei, ele falou com o rei, ele pediu cartas de recomendação, ele foi até Jerusalém, levou homens com ele, se levantou para reconstruir os muros e sofreu perseguição e não parou, não se distraiu, avançou e conseguiu concluir a obra. Nós precisamos primeiro identificar a brecha. E para identificar a brecha, primeiro nós precisamos saber o que é brecha. O que é brecha? Brecha, segundo o dicionário, é uma abertura, um espaço vazio, uma lacuna. Meus irmãos, eu tenho falado semana após semana que o nosso adversário,
o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, chamado Satanás, ele não tem lugar. Ele não tem lugar. E ele ocupa os lugares deixados pelos filhos. Por mim e por você, que não ocupamos os lugares que Deus nos chama para ocupar, na igreja, na família, na sociedade. Nós não ocupamos esses lugares, o diabo ocupa. É por isso que o mal avança, porque nós não ocupamos os lugares que Deus nos chama para ocupar. Nós não assumimos as responsabilidades que Deus nos chama para assumir. Nós não nos posicionamos da forma que temos que nos posicionar. Dentro da nossa casa, homens, sendo maridos, sendo sacerdotes, sendo aqueles que fazem a ponte de Deus para com a família, mulheres sendo a mulher sábia que edifica o lar, porque a palavra fala que a mulher sábia edifica a sua casa e a mulher tola a destrói com suas próprias mãos. Nós não nos posicionamos, nós deixamos as coisas acontecerem. E aí o que acontece? Espaços vazios começam a aparecer e o inimigo vai tomando esses lugares. Começam a acontecer as brigas, os conflitos, as insatisfações, porque um homem fora da posição é um homem insatisfeito, uma mulher fora da posição é uma mulher insatisfeita, um filho fora da posição é um filho insatisfeito, uma mãe, um pai fora da posição são pais insatisfeitos. Nós precisamos ocupar os lugares que o Senhor nos chama para ocupar, a começar dentro da nossa casa. Então o inimigo vai ocupando lugares que nós não ocupamos. Isso são as brechas, são os espaços vazios. Nós precisamos identificar essas brechas e ocupar esses espaços. Identificar essas lacunas e fechar essas lacunas. Identificar assim como Neemias identificou e foi corajosamente restaurar os muros de Jerusalém. Pensa comigo. Vocês acham que era uma obra simples? Vocês acham que era uma obra fácil? Não! Precisava de muito trabalho, precisava de muito esforço, precisava de muita dedicação, de muita disposição. Agora, às vezes na nossa vida, situações mais simples, não que seja simples, nós não vamos julgar a situação de ninguém, cada um está andando conforme o seu tamanho, e cada um luta a luta que pode lutar. Conforme a palavra de Deus nos orienta, o Senhor não nos dá luta maiores do que possamos suportar. Antes, com a aprovação, Ele também nos dá o escape. Mas, meus irmãos, diante de lutas tão pequenas, nós estamos desistindo. Diante de situações tão pequenas, nós estamos parando. Estamos retrocedendo, retroagindo. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que avançar. Porque a palavra de Deus fala lá em Hebreus capítulo 10, nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição, mas nós avançamos, prosseguimos para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós precisamos avançar, e avançar para onde? Para a direção que o Senhor nos dá. Não precisa ter pressa, mas você precisa dar passos firmes na direção certa. Então, nós precisamos primeiro identificar as brechas. Hoje nós temos a oportunidade de, identificando a brecha, ocupar esse lugar. Olhar para a brecha como uma oportunidade, não como um lamento. Neemias, ele chorou quando ele ouviu a situação de Jerusalém. Ele chorou. Depois a palavra de Deus fala que ele lamentou por alguns dias. Mas esse dia acabou, o lamento acabou. E aí ele passou do lamento para quê? Para batalhar ativamente, espiritualmente, por aquilo que ele estava buscando em Deus. Então ele foi jejuar, ele foi orar. Ele não ficou lamentando durante meses. Ele não ficou chorando durante meses. Até mesmo diante de luto, a gente precisa cessar, porque a palavra de Deus fala que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um propósito determinado dentro de cada tempo, de cada estação. Nós não podemos ficar a vida inteira estacionados debaixo de um lamento,
debaixo de um choro. Não, a palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. E uma noite aqui não significa que é uma noite de 12 horas, mas pode significar um tempo da nossa vida, anos da nossa vida, mas vai chegar o dia em que esse dia possa se chamar hoje, que esse luto vai acabar, em nome de Jesus, que esse dia que se chama hoje, possa ser o dia na minha e na sua vida, que esse lamento cessa, que esse lamento acaba, não há mais tempo para ficar lamentando. Eu e você estamos sendo chamados por Deus, para nos levantarmos e fazermos a diferença onde estamos plantados, fazermos a diferença a começar nas nossas casas, na onde nós convivemos, no nosso trabalho, na nossa sociedade, na nossa comunidade, na nossa cidade, fazer a diferença, porque não há mais tempo para choro, não há mais tempo para lamento. O Senhor nos chama hoje para uma nova vida. Então nós temos que olhar para a brecha como uma oportunidade e não como um lamento. Quando nós olhamos como um lamento, nós vamos chorar e lamentar. Quando nós olhamos como uma oportunidade, nós vamos nos alegrar e nos regozijar no Senhor. Salmo 118, verso 24. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Meus irmãos, nós precisamos entender o que o Senhor está falando. Você que quer abrir, abra comigo em Ezequiel. Se você não quiser abrir, não precisa. Acredito que o Pietro vai colocar aí, vai projetar. Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Ezequiel 22, 30. Ah, Jesus. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não achei ninguém. Que triste, que dura coisa é o Senhor olhar para mim e para a sua vida e não encontrar pessoas que estão dispostas a reparar as brechas. E se você está perguntando que brecha é essa, que espaço é esse, o que eu tenho que fazer, calma que nós estamos chegando lá. Eu só quero chamar a tua atenção para isso. Esteja pronto, esteja preparado, porque o Senhor está nos chamando hoje para ser reparadores de brechas. E como Ezequiel, como o Senhor fala através da boca do profeta Ezequiel, ele procurou alguém para reparar os muros e para tapar as brechas, e ele não encontrou ninguém. Será que ele pode te encontrar nessa manhã? Será que ele pode te encontrar nessa manhã? Diz um amém aí. Nós queremos, Senhor, nós queremos ser reparadores dessas brechas. Então, depois que eu identifiquei a brecha, o problema, aí eu vou avançar. A pergunta que nós temos que fazer é: por que eu sofro nessa determinada área? Por que eu sofro nessa determinada área? Por que eu tenho determinada dificuldade? Por que a minha vida parece que anda em círculos em uma determinada área? Essas não são perguntas superficiais, essas são perguntas profundas, porque há pessoas que vivem anos e anos e anos andando em círculos, as coisas não se rompem, os círculos não são vencidos. O Senhor não nos chama para viver em círculos, Ele nos chama para viver em ciclos, e cada ciclo que a gente vence, a gente sobe um degrau no reino do Espírito. Então, nós precisamos perguntar: por que será? Por que será que eu continuo nesse problema? Por que será que eu continuo com essa dificuldade? Por que será que eu não consigo vencer isso? Por que será que eu não consigo vencer aquilo? Eu quero dizer para você que Jesus tem resposta para todas as coisas. Jesus tem resposta para todas as coisas.
E nós podemos confiar no Senhor. Identificar o problema através dessas perguntas. E nós vamos avançar. Neemias ouve sobre o estado de Jerusalém, muros quebrados, portas queimadas, e ele não ignora a dor do povo. Pelo contrário, ele se comove profundamente a ponto de tomar uma atitude. E essa sensibilidade de Neemias o leva à intercessão. Então, quando eu falo, nós somos chamados hoje para sermos intercessores e agentes ativos na reparação, na restauração, na intervenção espiritual da sociedade, da nossa família. Nós precisamos olhar para a vida de Neemias e ver o quê? Que antes de ser intercessor, ele se comove, ele é tocado por algo, ele compra a causa, Nós na IBF usamos uma camiseta e está escrito assim, ó, movidos pela causa. Tem algumas pessoas que estão com a camiseta aí, movidos pela causa. E que causa é essa? É o reino de Deus. Essa é a causa. E o que é o reino de Deus? Resumidamente, o reino de Deus são pessoas. Não há recompensa maior do que ver vidas transformadas. Não existe dinheiro, não existe. Todo o dinheiro do mundo não é suficiente para se comparar à recompensa que nós temos em ver uma vida restaurada, transformada, liberta e curada por Jesus. Quantos de nós já fomos tocados por Ele e já fomos transformados pelo seu poder? Eu já fui. E Ele quer continuar fazendo isso. Mas antes de interceder, Neemias, ele tem essa sensibilidade e ele é levado à intercessão. Reparadores de brechas são aqueles que se importam. Talvez pela minha vocação, muitas vezes eu me importo muito mais com o outro do que comigo mesmo. Durante esses anos eu mudei um pouquinho as minhas atitudes em relação a esse cuidado. Porque no começo, os que são do começo sabem, eu estava sempre ali, em contato, mandando mensagem, querendo cuidar, querendo abraçar todo mundo, querendo fazer. Mas sabe o que acontece? Quanto mais nós nos aproximamos, mais julgados nós somos. Quanto mais eu me aproximei de algumas pessoas, mais caluniado eu fui, mentiram sobre mim, me difamaram. Então eu comecei a buscar o Senhor para perguntar: Senhor, eu amo vidas, eu amo pessoas, eu quero estar em contato com as pessoas, eu quero cuidar das almas, me permita fazer isso. E a resposta do Senhor foi: cuide daqueles que querem ser cuidados. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não querem ser cuidadas. Tem pessoas que se deixam ser tomadas por um orgulho, que falam que eu não preciso disso. E as pessoas acabam confundindo um pouco. E quando você está sempre ali em contato, mandando mensagem, ligando e visitando, aí de repente você para. Um dia que você fica sem mandar uma mensagem, você já ouve assim: pastor está fraco no ministério. Pastor já não é mais o mesmo. De fato, eu não sou mais o mesmo. Mas, meus irmãos, quando você tem um chamado, uma vocação, você não suporta deixar de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. O Senhor tem me ferido, me castigado. O Senhor não castiga, tá? É uma força de expressão. O Senhor tem me ferido com uma dor de não me permitir entrar em contato com algumas pessoas. E na verdade o que Ele tem me ensinado é que depois que passar esse processo, essa sensibilidade vai ser ainda maior.
E por que eu estou falando tudo isso? Porque Ele me chama, mas Ele também te chama. Porque a causa é maior do que tudo. Nós somos movidos pela causa, e o reino de Deus fala de pessoas. De pessoas. O reino de Deus fala de pessoas. Se eu parar de acreditar nas pessoas, eu posso entregar meu ministério e ir embora. Quantas são as pessoas que chegam para falar mal de outros para mim? Olha, aquele lá mentiu, aquele lá não é isso, aquele lá não mudou, aquele lá só falou besteira, aquele vai voltar para o mundo das drogas, aquele é mentiroso. Eu não quero saber. Eu vou continuar acreditando no ser humano, porque senão eu posso parar de pastorear. Eu posso parar, porque senão eu posso rasgar minha Bíblia e falar que o Evangelho de Jesus não existe. Porque enquanto existir Evangelho, eu acredito nas pessoas. Agora o que o Senhor está fazendo nessa manhã é te convidando a entrar nesse lugar de confiar nas pessoas, mesmo que elas mintam, mesmo que elas te traiam. Sabe o que acontece quando eu olho para o Evangelho? Eu vejo que tinham 12 discípulos que andavam com Jesus, e um traiu Jesus, mas Jesus andou com ele, mesmo sabendo que iria ser traído. Jesus andou com ele até ele se decidir se afastar. Não sou eu que vou afastar as pessoas, pelo contrário. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há esperança, eu posso crer que as pessoas ainda podem ser transformadas. O Espírito Santo de Deus está falando. Reparadores de brechas são aqueles que se importam. Deus está procurando quem chore e se arrependa pela família, quem chore e se arrependa pela igreja, quem chore e se arrependa pela cidade, pelo Brasil. Sexta-feira começou um movimento novo na cidade. E toda sexta-feira, até no final do ano, nós, pelo Conselho de Pastores da cidade de Santa Rita Passa Quatro, estaremos reunidos em um ponto estratégico na antiga delegacia, orando das 10 à meia-noite. E sexta-feira, todas as igrejas que fazem parte do Conselho foram convocadas a estarem lá. Eu estava lá com a Geso, o Pietro, o Ed foi, a Miriam foi, não a Miriam do Ed, né? A outra Miriam foi, a Vivi foi. Estávamos lá orando. E começou de fato um movimento novo. E eu profetizo que até o final do ano nós vamos ver coisas grandes acontecendo nessa cidade. Agora, se eu não chorasse, não clamasse a Deus por essa cidade, meus irmãos, quantas são as pessoas que se fecham no seu mundinho e não querem saber o que está acontecendo da porta para fora? Isso não é o Evangelho do Reino. Esse não é o Evangelho de Jesus. Nós precisamos nos importar, nós precisamos chorar por aqueles que estão perdidos. Nós precisamos buscar o perdido, nós precisamos apresentar o Evangelho que transforma. O Evangelho que leva ao arrependimento. Toda sexta-feira terá gente orando por essa cidade. Nós precisamos nos colocar nesse lugar, nos colocar na brecha. Nós temos que ser aqueles que se importam. Então, primeiro, identificar a brecha. Segundo, depois que eu identifiquei a brecha, eu devo respeitar os processos, mas é necessário jejuar e orar. Neemias capítulo 1, verso 4, diz o seguinte: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Processos? Processos. Nós passamos por processos. Sabe o que a palavra de Deus fala? Paulo fala aos Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 3. E não somente isso, mas se alegre também no momento de tribulação. Porque a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e na esperança nós não seremos confundidos, porque o amor de Deus foi derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que precioso isso. Está passando por dificuldade? Se alegre em Deus. Está passando por problema? Se alegre em Deus. Mas como eu vou fazer isso? Ajustando a visão e entendendo que o Senhor está te colocando em um processo, e processos são feitos para que nós possamos crescer.
Para que eu vou crescer? Para alcançar maturidade. Para que eu vou alcançar maturidade? Porque a palavra de Deus fala que o filho, enquanto menor de idade, o herdeiro, desculpa, enquanto menor de idade, ele não toca nas suas heranças. Ele vive como um escravo e tem alguém que administra as suas heranças por ele. Ou seja, enquanto nós não tivermos a maioridade espiritual necessária para tocarmos nas nossas heranças, nós vamos viver a mesmice dos nossos dias. Mas nós precisamos crescer, alcançar maturidade e começar a viver novidade de vida. Novidade de vida. Sabe quando nós vivemos novidade de vida? Sabe quando nós podemos viver novidade de vida? Todos os dias. Ah, mas isso é muito difícil. Ah, é? Então, o povo no deserto que recebia o maná todos os dias, o maná de hoje, que era o alimento que eles recebiam no deserto, não servia para amanhã. E o maná de ontem já não servia para hoje, ele apodrecia. Deus tem novidade de vida todos os dias para mim e para você. Basta nós ocuparmos a brecha. Basta nós nos posicionarmos. Basta nós perguntarmos para Ele. Basta nós estarmos na presença dEle. Depois que nós identificamos a brecha, então, nós respeitamos os processos. Nós vamos chorar, nós vamos lamentar, porque é necessário. É necessário. Porque se não tem choro, se não tem lamento, nós não vamos nos importar com a causa. Se não tem choro e não tem lamento, nós não vamos nos importar com os processos. Nós não vamos nos importar com aquilo que nós vamos viver para o lugar que Deus está nos levando. É necessário sentir dor. Neemias chorou, lamentou por alguns dias, mas logo ele jejuou e orou. Logo ele jejuou e orou. Jejuar e orar é estar ativamente trabalhando para que algo diferente aconteça. De todas as coisas que nós vivemos no cristianismo, nós aprendemos as bases do cristão. E nós chamamos isso de disciplina espiritual. Oração, jejum, leitura e meditação na palavra. E estar reunido em congregação para adorar o nome do Senhor. Isso é base do cristianismo. Isso é base da nossa vida cristã. Talvez você conheça alguém que fala: eu não vou na igreja porque eu sou a igreja. Isso é uma mentira do inferno. Por quê? Porque uma brasa fora do braseiro, ela vai apagar. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos andar juntos. Por quê? Porque se eu quero crescer, são os relacionamentos diferentes que o Senhor me proporciona que vão me fazer crescer. Ele usa as pessoas para eu crescer. São os relacionamentos que Ele usa para a gente crescer. E se a gente se isola, a gente não tem a oportunidade de crescer. Então, ele lamentou por alguns dias, mas logo ele entrou em atitude, ele jejuou e ele orou. Antes de pedir ao rei, porque Neemias vai até diante do rei, e o copeiro, como Neemias era, ele não poderia chegar na presença do rei com o semblante caído. Ele não poderia chegar na presença do rei triste. Por quê? Porque senão ele podia morrer. O rei podia mandar matar. Mas ele arriscou a sua própria vida. E ele entrou com o semblante triste. E o rei olhou e falou: Neemias, você está triste? Estou triste. Por quê? Porque os muros de Jerusalém foram derrubados. Está uma ruína lá. Recebi a notícia agora. Eu queria ir lá para poder restaurar. Mas antes de pedir ajuda ao rei, ele fala com o rei dos reis. Sabe o que acontece? Deixa eu tomar uma água. Acontece que nós queremos sim reparar as brechas. Mas sabe o que a gente faz? A gente vai buscar todos os recursos que nós conhecemos que não são o Senhor. E por último a gente lembra: eu podia orar. Eu podia orar. Estou com uma enfermidade. Vou na farmácia, tomo remédio, vou ao médico, me trato, me cuido. E tudo isso é ótimo. Nós temos que fazer isso mesmo. Mas aonde Deus fica nessa história? A nossa primeira atitude tem que ser orar. Até porque se eu for ao médico fazer um exame,
o Senhor pode intervir nesse exame. E aquele exame que poderia dar muito ruim, pode vir uma resposta positiva. Nós temos vários e vários testemunhos de intervenção do Senhor em cirurgias que estavam marcadas e foram desmarcadas. Por quê? Porque agora o exame já não consta mais nada. Coisas assombrosas faz o nosso Deus. Então, antes de pedir ajuda ao rei, ele fala com o Rei dos Reis. Entenda, o Senhor está nos chamando para reparar as brechas, mas Ele também está nos dando o caminho. Ele está nos mostrando como, o que eu devo fazer, qual é o próximo passo. Primeiro, eu identifico a brecha. Eu entendo o que é brecha. Eu me coloco nesse lugar. Eu faço perguntas. Por que eu sofro em determinada área? Por que eu tenho dificuldade em determinada área? Por que a minha vida anda em círculos em determinada área? Essas perguntas serão respondidas. Creia, essas perguntas serão respondidas. Depois que nós identificamos a brecha, então nós respeitamos os processos, mas nós oramos e jejuamos. O jejum, sabe o que o jejum faz? O jejum dá direção. Eu tenho uma decisão para tomar. Eu tenho algo importante para resolver. Eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu fico em Santa Rita ou se eu mudo para São Paulo. E aí o que eu vou fazer então? Vou jejuar. Aí depois eu vou orar. Não, jejum sem oração é dieta. Nós oramos e jejuamos simultaneamente. Eu vou jejuar porque o jejum me dá direção. Ah, por quê? Porque quando eu jejuo o Senhor fica mais sensível. Não, quando eu jejuo eu fico mais sensível à voz de Deus. E Ele me dá direção. Eu me casei em 2011, nós viemos morar aqui em Santa Rita. Morávamos em Araras. Depois de 9 meses nós mudamos para Santa Rita. A família da Geisa é daqui. E aí estávamos morando aqui. Depois de um tempo, em 2015, veio uma proposta de trabalho para ela lá em Piracicaba. E a gente começou a orar. Só que assim, ela recebeu a resposta na segunda e ela tinha que dar uma resposta na terça. A gente não tinha muito tempo. E aí eu recebi uma palavra assim: fala que vocês não podem dar resposta na terça. Se for de Deus, eles vão prorrogar esse prazo. Não dá para dar resposta amanhã. Então não tem problema, dá resposta quinta-feira. E nós estávamos jejuando e orando, pedindo ao Senhor uma direção. E foi um dia, foram 2 dias, e aquela dúvida grande. Nós aprendemos com a palavra: a paz seja o vosso juiz. Se tem dúvida, não faz. Se tem dúvida, não dá o passo. Fica quietinho no seu canto. Não toma decisão, não avança. Fica quieto, o Senhor está trabalhando. No momento certo Ele vai tirar a dúvida, Ele vai te dar discernimento e entendimento daquilo que você tem que fazer. E nós estávamos nesse processo, muita dúvida. A Sara pequenininha, a gente ia mudar para uma realidade totalmente diferente da nossa. Nós tínhamos aqui família, lá nós iríamos ficar sozinhos. E o que a gente faz? Então, conversamos com algumas pessoas. Aí começamos a colocar tudo na ponta do lápis e a conta não fechava. Então, pelas condições, nós pensamos: nós não vamos. Mas aquele que anda com Deus não vive de condições, vive de decisões. Segundo o que Deus falar, eu vou obedecer, eu vou fazer, independente das condições. Porque o Deus que dá a visão, dá a provisão. E aí nós estávamos nesse impasse e eu peguei a palavra. Falei: Senhor, o Senhor precisa falar comigo, eu não sei o que eu faço. Eu abri Salmo capítulo 20 e comecei a ler o Salmo capítulo 20. Leio o versículo 1 e nada, e a gente lá, na ponta do lápis, e a conta não fechava. Verso 2, nada. Verso 3, nada. Verso 5, verso 6, eu falei: Jesus, desisto, não está falando nada, Deus não está falando comigo. Aí eu falei: vou ler só mais um versículo, verso 7. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. E aquele versículo saltou aos meus olhos e eu senti um frio, um gelado, um negócio diferente, e uma alegria tomou conta do meu coração. Eu falei: Jesus, liga e fala que a gente vai. A gente vai, então tá bom. A gente vai, então tá bom, vamos. Em 15 dias a gente estava morando
As meninas não, a Sara na escola e a Jesus trabalhando. Por quê? O Deus que dá visão, dá provisão. O jejum gera direção, não nos deixa dúvidas. Agora, a oração gera favor. A graça que está sobre nós é o favor que nós não merecemos. E quando nós oramos, esse favor é gerado sobre nós a respeito de determinadas situações. Se eu estou orando por uma situação específica, o favor do Senhor vem sobre essa situação e vem junto com ele a resolução. Por isso nós temos que jejuar, nós temos que orar, seguindo o exemplo de Neemias. Vamos avançando aqui. Reparadores de brechas não agem por impulso, mas por instrução divina. Repare as brechas primeiro de joelhos. Amém? Primeiro, identificar a brecha. Segundo, depois que identifiquei a brecha, respeito os processos de jejum e oro. Terceiro, depois de orar, eu devo dar resposta ao Deus de gerações. Depois de orar, depois de passar esse tempo em jejum, depois de me consagrar, agora então eu preciso dar uma resposta ao Senhor. Por quê? Porque Deus vai me dar direção. E o que eu vou fazer com essa direção? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso dar uma resposta àquilo que Ele está me informando. Se Ele está falando para eu ir, eu preciso ir. Essa é a resposta que eu vou dar. Então agora é hora de ir para a ação. Êxodo capítulo 3. Que coisa linda nós encontramos aqui. Êxodo capítulo 3, verso 6, diz o seguinte: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Moisés está aqui diante de uma sarça que ardia e não consumia, que pegava fogo, mas não queimava. E Deus fala com ele. E Deus se apresenta como Deus de gerações, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, que depois é transformado a Israel, e que depois de Israel surgem as 12 tribos, surge a nação, o povo escolhido de Deus, e nós hoje somos enxertados na oliveira verdadeira, que é o povo escolhido do Senhor. Nós somos os filhos que foram enxertados. Então, esse é o Deus que se preocupa com as gerações. O Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, é o Deus que se preocupa com as gerações. Então, primeiro, eu preciso olhar para trás. Neemias capítulo 1, verso 6 diz o seguinte: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Quando eu olho para trás, para as gerações que passaram, para o meu pai, para o meu avô, para o meu bisavô, para a minha mãe, para meus antepassados, eu me coloco na brecha e eu clamo ao Senhor, confessando os pecados dos meus antepassados, buscando libertação, buscando salvação, buscando cura. Então, uma das perguntas que nós fizemos: por que eu estou vivendo isso há tanto tempo e parece que não cessa? E mais, por que parece que eu vivo a mesma coisa que meu pai vivia? Porém, por que parece que eu vivo a mesma situação que os meus avós viviam? Por que será que eu vivo? A minha família tem isso. Por que a minha família tem essa enfermidade? Vai passando de geração em geração. A palavra de Deus explica isso. O Deus de gerações explica isso. Êxodo capítulo 20, verso 5 fala: eu visitarei a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então entenda, os nossos pais pecaram, e porque não houve arrependimento e pedido de perdão, não houve confissão dos pecados, o que acontece? Esse pecado vira uma iniquidade,
E essa raiz de iniquidade é o pecado que passa de geração para geração. E é por isso que muitas vezes eu estou vivendo aquilo que meu pai vivia. E qual que é a solução? A solução é a cruz. A solução é o sangue de Jesus. Mas como que eu faço isso? Através da confissão. Neemias confessou o pecado dos seus antepassados. Neemias se colocou na brecha pelos seus antepassados. E ele se arrependeu pela vida dos seus antepassados. Isso eu não estou falando de salvação, porque a salvação, ela é individual. Cada um tem que se arrepender individualmente perante o Senhor para ser salvo. Mas para arrependimento, confissão de pecados e cura, eu preciso me colocar na brecha. Eu preciso encontrar um lugar de remissão em Deus por aquilo que os meus antepassados fizeram. Olhar para trás deve gerar dor, deve gerar arrependimento, deve me levar à confissão, deve fazer com que eu seja liberto. Liberto. O G sempre conta o testemunho dele. O G foi liberto. Hoje é o pastor Jesaías. Sabe qual que era o problema dele? Pornografia e masturbação. Durante anos, dentro da igreja, tocando bateria, fazendo trabalho com jovens. E ele tinha esse vício. E sabe qual que é o problema? O problema é que tudo que a gente faz escondido se torna habitação de demônios. Tudo que é treva é habitação de demônios. E isso é o que? Uma brecha, uma lacuna, uma porta aberta para que o inimigo das nossas almas tenha legalidade nas nossas vidas e possa tocar as nossas vidas. Por isso que a enfermidade passa de geração em geração e a gente não entende o que acontece. Mas aí, através da minha confissão, e foi isso que ele fez, ele confessou a Deus, arrependido, ele confessou para a esposa. E ele fala que quando ele confessou para a esposa, é como se tirasse, como você fala mesmo, Paulinho? Uma mochila das costas. O Senhor o libertou. E aí nós olhamos para a palavra, Mateus capítulo 18, e fazemos oração em concordância, como igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em torno do meu nome, ali eu estarei. Se 2 de vós concordarem diante do meu Pai acerca de qualquer coisa, será feito, porque tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Nós desligamos em oração tudo que ele tinha vivido, tudo que foi passado de pai para filho, nós desligamos no mundo espiritual, e ele não sofre mais as perseguições que ele sofria, porque a iniquidade é algo que é uma perseguição espiritual que eu sofro. Por que tem pessoas que são mais famílias que são rendidas às drogas? Porque há uma perseguição espiritual nessa área. Talvez eles não se envolvam com pornografia, talvez eles não se envolvam com bebida alcoólica, mas a droga é um negócio que pega, eles não resistem. Por quê? Perseguição espiritual, demônios que estão chegando e atraindo demônios que já estão andando com os seus antepassados, e agora as coisas começam a ficar mais fortes, a pessoa não suporta, mas na cruz, pela confissão dos nossos pecados, nós temos libertação. Neemias fez isso. Mas também nós precisamos olhar para frente, porque se nós olharmos para trás e confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora então, depois da confissão, o G foi liberto. Depois da confissão, muitas pessoas foram libertas. Eu fui liberto através da confissão. Nós fomos libertos através da confissão. E para por aí? Não, agora eu preciso olhar para frente. Porque se eu olho para os meus filhos e eu não confesso, os meus filhos vão sofrer as mesmas cargas que os meus pais sofreram e que eu estou sofrendo. Mas se eu confesso e deixo, eu alcanço misericórdia, as próximas gerações não sofrerão mais as perseguições espirituais que eu sofri. E Deus é maravilhoso, porque quando Ele nos dá o entendimento de que eu posso ser um reparador de brecha para as próximas gerações, eu vou me esforçar para não pecar mais, eu vou me esforçar para não cair mais. Meus irmãos,
o pecado de adultério não se diz respeito somente a mim, mas diz respeito também às próximas gerações. O pecado de pornografia não diz respeito a mim, mas diz também aos meus filhos. Eu não quero que a minha filha ela tenha um perigo, uma perseguição espiritual na área sexual. Eu não quero que o meu filho ele seja voltado à promiscuidade. Nós precisamos entender. O mundo espiritual ele é regido por leis. E quando nós olhamos para a palavra, nós temos resposta para tudo. Talvez agora está ficando claro por que você sofre tanto na área que você tem sofrido. Terceiro ainda. Quando eu olho para frente, Neemias 4,14. Já estou partindo para o final, tá bom? Só um pouquinho da sua paciência. Versículo 14 do capítulo 4 de Neemias. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, filhas, vossa mulher e vossa casa. Então eu confessei para que eu possa ser livre dos pecados que me perseguiam. E os meus filhos também já estão livres. Agora eu preciso fazer o quê? Pelejar pelos meus filhos. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que o reino de Deus ele é tomado à força. Há uma mentira sendo contada de que a cruz, quando eu me rendo ao Senhor e eu me entrego a minha vida a Jesus, todas as coisas, os problemas acabaram. Não. A cruz, ela me leva a ter acesso ao céu e o conhecimento de Cristo. Mas a palavra fala que eu tenho que desenvolver a minha salvação com temor e tremor. Eu tenho que a partir da cruz, a partir do momento que eu me entrego para Jesus, eu preciso agora crescer, desenvolver a minha salvação. Então eu preciso sim entender que meu Deus, o nosso Deus é um Deus de gerações. E Ele se importa com as próximas gerações. Se não fosse isso, nós não estaríamos com a ID School, sabia? Porque o propósito da ID School não é apenas transmitir um ensino de qualidade, mas é principalmente formar homens e mulheres que têm caráter moldado conforme o caráter de Cristo. Olhar para frente deve gerar responsabilidade, me levar à santificação, descontinuar o pecado que estava passando de geração a geração. Outra coisa, quarto ponto, não devo parar frente à oposição. Neemias, eu não vou ler o texto, mas Neemias estava lá fazendo a reconstrução dos muros e aparecem dois camaradas, Sanbalat e Tobias. E eles aparecem e falam assim: para de fazer isso aí. Começaram a zombar de Neemias e de todas as pessoas que estavam lá na construção. Começaram a zombar. Depois você lê lá no capítulo 4 ainda, a partir do verso 6 até o verso 20 mais ou menos, até o verso 17 mais ou menos, o que estava acontecendo. Tem um momento que Sanbalat e Tobias chamam Neemias: chama Neemias lá que eu quero conversar com ele. Neemias sabe falar o quê? Eu não tenho tempo, a minha obra é grande, eu não tenho tempo para perder com eles. Sabe o que eu aprendo aqui? Que os inimigos vão zombar e vão tentar parar a obra que o Senhor começou na sua vida. Só que Neemias, ele arma o povo com espada e pá, que significa oração e ação. Enquanto eles trabalhavam, eles guerreavam. Em uma mão eles seguravam uma pá, em outra mão eles seguravam uma espada. Eles estavam com um olho no peixe e o outro no gato. Eles faziam aqui, mas não deixavam ali. Eles estavam o tempo todo vigilantes. Nós precisamos levantar as nossas espadas. E a palavra de Deus é a espada. A palavra de Deus é a espada. Efésios capítulo 6 fala que nós temos uma armadura que é de Deus,
Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Coloque o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinto da verdade, as sandálias da preparação do evangelho da paz e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em outra passagem também fala que a palavra de Deus é semelhante a uma espada de 2 gumes, capaz de penetrar o mais profundo do nosso ser, fazer separação de alma e espírito, juntas e medulas, e discernir o coração e a mente do ser humano. É a palavra de Deus. É ela que é. Quem é capaz de penetrar o interior do ser humano e separar a alma do espírito? Nem racionalmente a gente não consegue fazer isso. Às vezes a gente está falando uma coisa do espírito que está na alma, às vezes está falando coisa da alma que está no espírito. Mas isso é coisa para um outro momento, a gente conversar sobre isso. Mas a palavra de Deus faz isso. Neemias disse: o nosso Deus pelejará por nós. Não pare frente à oposição. Não pare frente à oposição. Continue, não se distraia, avance, lembre-se, você é um reparador de brecha, você tem uma obra grande para realizar, você não pode se distrair, você tem que avançar. Reparadores de brecha sofrem levantes do inimigo, mas não desanime. Continue com uma mão edificando e a outra guerreando. Uma mão edificando e a outra guerreando. 5º ponto, persevere, porque a perseverança gera frutos. Neemias, no capítulo 6, vai falar que em 52 dias o muro foi concluído. Vai falar que até os inimigos reconheceram que foi Deus que fez. No final das contas, o reconhecimento, a honra, a glória, o louvor, a fama não será nossa, será de Deus, porque é Ele que faz tudo em todos. É Ele que realiza a obra por completo. É Ele que inicia e Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou nas nossas vidas e através da nossa vida. A glória será dEle. A glória será dEle. A mulher viúva, ela tinha somente um pouquinho de farinha e um azeite na botija. Elias fala: então faz uma mistura aí e dá para eu comer. Ela então entrega para o profeta come, e ele fala: vai buscar mais azeite, e o azeite não acaba. Sabe o que acontece? A vizinhança vê o poder de Deus, a vizinhança vê o milagre, a multiplicação acontecendo, e isso é testemunho vivo do poder de Deus, do poder de Deus. Persevere. As brechas que hoje te ferem, ouça isso, as brechas que hoje te ferem serão os muros que protegerão muitos amanhã. Deus te chamou para ser reparador e não para ser apenas um espectador. E talvez você esteja aqui falando: isso é para o pessoal que frequenta a igreja. Não, Deus não erra. Deus não erra. Isso é para cada um de nós que aqui estamos. Deus te chamou para ser reparador de brecha e não para ser um mero espectador. Eu me lembro que eu até preguei sobre isso, Hebreus capítulo 10, lá no verso 36, vai falar o seguinte: vocês precisam ser perseverantes, para que depois de terem feito a vontade de Deus, vocês possam alcançar as promessas. Ou seja, para eu alcançar a promessa, eu preciso entender qual é a vontade de Deus na minha vida, com perseverança. Isso fala do quê? De processos. Nós precisamos perseverar, precisamos dar continuidade. O Senhor não vai se assustar ou se surpreender com a nossa vida espiritual, O Senhor não vai se surpreender com as nossas disciplinas espirituais, se a gente ora, se a gente jejua. Isso é nosso trabalho, a gente tem que fazer mais do que a nossa obrigação mesmo. Sabe com o que o Senhor vai se surpreender? Com a nossa continuidade, com a nossa perseverança. Porque para ser perseverante precisa ter
Continuidade. Para ser uma pessoa que dá continuidade a tudo que faz, nós precisamos ter disposição. Quantos de nós começa e para? Começa outra coisa e para. Começa outra coisa e para no meio do caminho. Não, o Senhor não nos chamou para parar. O Senhor nos chamou para ser iguais a Ele. Ele é o Deus que conclui tudo que Ele começa. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos viver dessa forma. Concluir tudo que nós começamos. Concluir tudo que nós começamos. A minha pergunta é: onde estão as brechas hoje? Onde estão as brechas hoje? Peça para o Espírito Santo te falar. O Espírito Santo fala para os meus irmãos: aonde está a brecha hoje? Pode ser uma família dividida. Por que eu começo falando sobre família? Porque a família é o núcleo que o Senhor escolheu para estabelecer o reino dele. A família foi criada no céu, foi formada no céu, foi feita no céu. E aquilo que o céu fez, só o céu pode dar resposta. Não procure respostas na terra sobre aquilo que foi criado no céu. Somente o Senhor pode nos dar resposta. Família dividida não é plano de Deus. O Senhor tem planos para a nossa família. Se reconcilie, peça perdão, volte atrás, quebre o orgulho. Falei lá no começo, Mateus 11, 29, Jesus fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Sabe o que é ser humilde? Ser humilde é conseguir superar os traumas de relacionamento. Ser humilde é conseguir pedir perdão, liberar perdão. Quando os discípulos... Isso aqui o povo da igreja está cansado de ouvir, tá bom? Eu vou falar para quem está nos visitando. Quando os discípulos perguntam para Jesus quem é o maior no reino, Jesus não se opõe a essa pergunta. Jesus não fica bravo. Na verdade, Ele quer que a gente cresça no reino mesmo. E Ele dá uma resposta. Ele pega uma criança e coloca na frente e fala: quem for humilde como essa criança será maior no reino. Agora eu pergunto para você: criança é humilde? Enquanto você responde, eu tomo uma água. Meus irmãos, o José pega as coisas na mão assim, ó, e fica assim, esperando eu olhar. Quando eu olho, ele põe na mão e sai correndo. Eu nunca ensinei isso para ele. Nunca ensinei isso para ele. Quem que ensinou a criança a fazer birra? Quem que ensinou a criança a fazer arte, fazer coisa? Nunca ninguém ensinou. Isso já vem da nossa natureza caída. A criança não é humilde. Mas o que Jesus está falando então? Ele pega uma criança e fala: quem for humilde como essa criança. Ele está falando que dos seres humanos, a criança é a que tem mais facilidade de superar os problemas relacionais. A criança é a que tem mais facilidade de superar os traumas de relacionamento. A mãe da criança com a outra mãe está brigando e as crianças já estão se divertindo de novo. Elas acabaram de brigar, tirou a cabeça da boneca. Mas de repente, os pais estão brigando. Por que, meu filho? Porque sua filha, os dois já estão brincando lá, pronto, já passou. É ou não é? Se a gente conseguir aprender com as crianças a superar os traumas de relacionamento, rapidamente pedir perdão, rapidamente reconhecer o erro, rapidamente voltar atrás, falar o que tem que ser falado, conversar o que tem que ser conversado. Meus irmãos, o Senhor vai encontrar humildade em nós. E a humildade é matéria-prima para a autoridade espiritual. Nós precisamos entender o Senhor, nós precisamos entender a palavra, nós precisamos fazer o que o Senhor nos ensina. Então as famílias divididas pode ser uma brecha. Pessoas sem propósito. Pessoas sem propósito. Eu acordo de manhã, tomo meu café, vou trabalhar, volto à tarde, janto, durmo, tal. Amanhã eu trabalho de novo. Qual que é o propósito? Eu aprendi que eu tenho que trabalhar. Mas qual que é o propósito? Ganhar dinheiro. Qual que é o propósito? Ter sucesso. Qual que é o propósito? Sucesso vem de sucessor. Se os meus filhos não forem melhores do que eu não vou ter sucesso. Se os meus filhos não forem mais longe do que eu não vou ter sucesso. Por isso que eu quero ir muito longe, para os meus filhos irem mais longe ainda. Aí eu vou ser um homem de sucesso.
O dinheiro é só uma parte do propósito. Nós não podemos trabalhar por dinheiro, nós temos que trabalhar por propósito. Nós não podemos trabalhar por necessidade, temos que trabalhar por propósito. Sabe por quê? Está cheio de lugar que você vai, loja, mercado e tal. Você é mal atendido. Por que você é mal atendido? Porque as pessoas estão insatisfeitas. Por que elas estão insatisfeitas? Porque elas estão desposicionadas. Elas não estão no centro do propósito. E sabe com quem acontece isso? Com a maioria, a grande maioria das pessoas. É essa a brecha? Pode ser. Pessoas sem propósito. Uma igreja fria e indiferente. Eu vou lá naquela igreja, mas é uma igreja muito fria, muito indiferente. Eu não estou falando de ir à igreja, eu estou falando de ser igreja. Uma igreja fria e indiferente. O que é a igreja de fato? São pessoas que confessam e professam a fé em Jesus, reunidas para adorar o nome dele. Isso é a igreja. E pode ser reunida em espírito, porque não é a denominação que separa a igreja de Cristo. Eu posso ter uma parte da igreja aqui, uma parte da igreja lá na Batista, uma parte da igreja na Assembleia de Deus, uma parte da igreja ao redor do mundo. Ser igreja é ser membro de um corpo, o qual a cabeça é Cristo, e nós somos membros uns dos outros, diz a palavra. Se o meu irmão sofre, eu sofro com ele. Por quê? Porque a dor dele está causando efeitos em mim. O Juninho falou, a Thalita não veio hoje que ela está com dor no dente. Só que está doendo tudo aqui. Claro, vai irradiar. A dor no corpo de Cristo também vai irradiar. Quando um está sofrendo, todos vão sofrer. E às vezes você está sofrendo e nem sabe por quê. Procure no corpo de Cristo o que está acontecendo. Agora, quando a gente olha para a igreja brasileira, para a igreja ao redor do mundo, a gente vê as mazelas da igreja. A gente vê as distorções do evangelho. E o que nós estamos fazendo? Será que a brecha é uma igreja fria e indiferente? Então, a começar por nós, uma pequena comunidade, numa cidade pequena, no interior de São Paulo, a começar por nós, que nós não sejamos essa igreja fria e indiferente, que nós sejamos uma igreja cheia do fervor e do fogo do Espírito Santo. A palavra de Deus fala de Apolo. Alguém já ouviu falar de Apolo? Apolo era um homem fervoroso. E o que é um homem fervoroso? Um homem cheio do Espírito e conhecedor da palavra de Deus. Será que é essa a brecha? Onde estão as brechas hoje? Será que é a autoridade espiritual desvalorizada? Eu não estou aqui para fazer, como que fala? Advogar por causa própria, não. Mas eu quero falar do reino. E no reino existem leis. E as leis do reino precisam ser respeitadas. Eu não fui estabelecido pastor porque eu quis. Eu fui estabelecido pastor porque o Senhor quis assim. E se eu sou pastor, existe uma hierarquia no reino. Agora eu falo, quando a autoridade espiritual é desvalorizada, há uma brecha, um espaço. Quando há insubmissão. E o que é a submissão? Submissão é estar na mesma missão. Estar na mesma missão. Não é subjugação. Que eu mando, você faz o que eu mando. Não é isso. É nós sendo todos iguais, andando com o mesmo propósito, mas entendendo que tem uma pessoa que está dirigindo o trem. Talvez você está no vagão lá no fundo e não está vendo o que está acontecendo aqui na frente. E aí eu chego com a visão para você, olha, lá na frente tem um boi na linha. Tem um boi na linha do trem. E você fala assim, não, o pastor está doido. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está fazendo aquilo? Quando você vai contra a visão, você está desvalorizando a autoridade e você não entendeu de reino. Por quê? Porque o reino ele é feito de hierarquia. Amém? Somos todos iguais, queridos. Eu não sou melhor do que ninguém. Sou pecador, sou falho, erro bastante, decepciono pessoas. Mas o Senhor me chamou e eu preciso ter zelo por aquilo que Ele me chamou. Eu preciso me posicionar e fechar as brechas daquilo que Ele me chamou para fazer. Será que é essa a brecha? Ou será que a brecha é uma vida sem oração? Será que a brecha é uma vida sem oração? Se tem algo que eu mais falei até hoje aqui, foi de vida devocional. Se
tem uma coisa que eu mais falei até hoje aqui, foi de vida com Deus, vida de oração, leitura da palavra. Vai lá na loja, compra um devocional para você acompanhar, para você entender mais fácil a Bíblia, para você ter. Isso aqui é um devocional, ó. Isso é um devocional do apóstolo Luiz Hermínio, dia após dia. Isso é do G. Dia após dia. Tem meditação para cada dia do ano aqui, ó. Opa, vou abrir aqui, tem dinheiro. Tô brincando, gente. Ó, 22 de agosto, olha, tem a meditação do dia 22 de agosto. Para cada dia do ano tem uma meditação. E ele pega isso aí, ele lê, Deus fala com ele tira uma foto e manda para mim. Aí Deus fala comigo também, eu já fiz meu devocional. Mas Deus está falando e tudo se conecta. Esse dia eu estava conversando com ele e falei, Gê, que impressionante, porque eu tenho 2 devocionais. Um devocional para liderança e um devocional para mim, vamos dizer, né? Para eu como líder e para eu como ovelha. E eu faço de liderança e vou fazer o outro, os 2 se conectam. Aí o Gê manda o print do devocional dele. Aí se conecta também. Deus está falando o tempo todo. E ele não, os 3 são do Luiz Hermínio, mas ele não fez junto, fez tudo separado. É o Espírito Santo de Deus que vai falando. Então, será que é uma vida sem oração? A brecha? O que eu quero dizer para você é que Deus está levantando hoje. Obrigado, Graça. Vou falar de novo. Deus está levantando hoje reparadores de brechas. Gente que se importa, gente que ora e gente que age. Ah, mas só porque ele está falando, ele acha que isso vai acontecer? A palavra de Deus fala que as palavras têm poder, nós temos que profetizar. Eu estou lançando palavras direto do altar do Senhor. Se você quiser, você pega para você. Se você não quiser, não tem problema nenhum. O fato é que todas as vezes que nós nos reunimos, o Senhor libera palavras frescas. E aquele que pega, ele passa a viver coisas novas. São os testemunhos que a gente ouve, são as histórias que a gente ouve. Coisas novas que a gente passa a viver segundo a palavra liberada e quando eu tomo posse dessa palavra. Então Deus está levantando hoje, não é ontem, não é amanhã. Deus está levantando hoje reparadores de brechas, gente que se importa, que ora, que age. Amém?